Olá para você que está em casa, em qualquer parte do mundo e acompanhando o nosso podcast na nossa terceira edição. Seja muito bem-vindo. Hoje nós temos uma presença ilustre participando do nosso programa. Ele é um profissional com mais de 6 anos de experiência, com passagens por empresas como Sonda, Tivit, Enel e tantas outras. Hoje ele responde pela área de segurança da informação do grupo ReHap e veio para discutir conosco e favorecer o debate em relação às pautas de segurança da informação, enriquecendo a nossa discussão. Trago para vocês aqui o Fábio Carrasco, que seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado pela vinda. Obrigado, eu que agradeço. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, igualmente. E do nosso lado aqui também nós temos o nosso querido Leonardo, que é o nosso head lá no grupo Off Hunter, que veio para ajudar também a enriquecer um pouco mais esse debate pautado em gestão de acesso de identidades, tá? Pessoal, muito bem, obrigado pela presença de todo mundo aqui, tá? É, Fábio, eu queria fazer umas perguntas para você. Como é que você chegou nessa posição de CISO, assim? Você quando é responsável pela posição, pela área de segurança da informação, você é o responsável, né, por tudo que acontece. O que te levou e como você chegou nessa posição, né? Primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde. Eu costumo dizer que eu dei um pouco de sorte, mas talvez estava no lugar certo, né? Eu trabalhei na Softline, que é uma consultoria Microsoft, e fiz alguns projetos referentes a LGPD. Esses projetos deram um alto conhecimento em Azure, em gestão de acesso, em algumas ferramentas do Office 365 e em seguida a isso eu já fui contratado como especialista de segurança da informação da Vivara. Que bacana. Após 6 meses eu já estava construindo todo o roadmap da Vivara e passei ao cargo mais alto da empresa, de coordenação, que não havia uma torre de segurança ainda Sim. construída. E de lá pra cá eu mantive esse cargo nos últimos 3, 4 anos, hein? Que legal, bacana. E a gente sabe que muitas empresas, muitas, não têm uma área de segurança, principalmente no Brasil, né? Os países da região. Verdade. Então, quando você exerce um papel conduzindo a uma pauta, né, específica, você não deixa de ser um CISO mesmo naquela época, né? E hoje então, nem se fala. E eu queria saber de você, o que você sentiu nessas mudanças? Porque se você passou pela Enel, a gente está falando de utilities, ela tem uma forma de enxergar os tipos de investimento que ela faz para a área de segurança e a governança dela, contudo, ela tende a ser muito mais elevada pela responsabilidade de regulamentação e tudo mais. Quando você olha para o varejo, ele já é um mercado totalmente diferente, né? Isso para você chegou a impactar de alguma forma ou não? Ele impacta muito no orçamento, né? O orçamento ele, do varejo, devido ao, ao, ao cenário econômico no Brasil, ele fica muito abaixo da Enel. A Enel, independente do valor, ela tem que estar investindo, né? É uma necessidade de investimento muito grande. Não pode correr o risco de algum hacker invadir uma torre elétrica e acabar com a energia da cidade. Uhum. Já no varejo, o negócio fala muito mais alto do que a cibersegurança, né? Em muitos casos, projetos que são importantes de cibersegurança ficam relegados por conta de negócio. Um projeto que vai defender um ataque fica abaixo de um projeto de um lançamento de um produto novo, isso com certeza. Então, esse é um impacto muito forte. Perceptível, né? Logo de cara. Sim, sim. Mas é até engraçado ouvir isso de você também. Eu já ouvi isso de outras pessoas do varejo, né? Uhum. Quando, na verdade, quando a gente pauta assuntos de Lei Geral de Proteção de Dados, ela já trouxe por si só um apelo muito grande na ponta, né? Mas o que você sente? Você acha que o Brasil ainda não está dando a devida atenção à Lei Geral de Proteção? Ou é a questão de realmente capacidade de investimento ou visão de governança? Como é que você enxerga? Na minha visão, com relação às duas empresas de varejo que eu trabalhei, ela dá a visão de LGPD, mas ela está mais do lado jurídico e do lado de governança do que do lado de cibersegurança. Ela implementa um projeto que tem a ver com a parte jurídica, como, por exemplo, a própria implementação da lei, né, e os controles que ela precisa, mas em caso de cibersegurança,
ela relega um pouquinho, ela deixa isso para um segundo plano. Ela prefere cumprir 100% o que a NPD vai colocar como multa ou como algum problema de lei, e depois ela vai olhar para cibersegurança, né? Sendo que as duas coisas deveriam estar abraçadas, assim, Sim. governança jurídica, cibersegurança deveria estar numa torre só, muito, muito próxima, e ainda há uma separação disso. E evidentemente que passa também pela capacidade de investimento, né? Porque a área de varejo, pelo menos que se observa, é uma área que depende muito de tomada de decisões políticas, impactam muito ao consumidor na ponta, né? Sim. Então a gente consegue até entender porque o varejo segura muito mais o dinheiro, né? E acaba priorizando o aspecto legal. Então, o que você está falando, eu concordo plenamente, acho que é por aí, né? Sim, sim. E, bom, o que que acontece? Esse programa, ele tem um foco social. A gente, em algumas matérias, a gente fala, entrevista pessoas na rua, tenta entender o que que o brasileiro tem como percepção sobre as pautas de segurança da informação. E o nosso propósito aqui é justamente levar a informação para que as pessoas comecem a entender esse universo que a gente tanto respira. Então, eu agradeço muito a sua vinda aqui para o debate, tá? Eu só queria colocar para você algumas coisas. O que que você acha que são os principais desafios do varejo, não só na pauta de segurança, mas especificamente no que tange gestão de identidades, né? Como é que você acha que esse mercado ele enxerga isso? Sobre gestão de identidades, eu entendo que o maior desafio na área de cibersegurança hoje é o que o pessoal está falando de CIAM, né? Uhum, Que é o Client Identity Access Management. Como que a gente vai gerenciar o nosso cliente, a identidade do nosso cliente, para que ele não seja fraudado, ou para que ele não compre um produto indevido em algum site, né? Eu vivencio isso há 3 ou 4 anos, e é uma dificuldade enorme em como você notifica um cliente, como você é, identifica ele e toma as medidas corretas, e como que você reage depois que ele sofre uma fraude, né? Então, hoje a gente vivencia isso muito mais. O ticket médio do grupo REP é um ticket médio menor financeiramente, então há muitas fraudes, muitos sites de fraude, e há muitas pessoas que ainda caem nesses sites, né? Nessas sites fakes e posteriormente nas fraudes. com certeza, com certeza. E principalmente nesses períodos mais sazonais que você tem, a gente fala de Black Friday, fala de Dia das Mães, Natal, Ano Natal. Novo Natal, chegando. né? Quais são as datas assim que o varejo, de modo geral, fica mais de cabelo arrepiado, né? Para aqueles que têm cabelo, né? Lembrando aqui, né? Sim, Natal, com certeza, né? Natal, a Black Friday é também um movimento muito importante. Ganhou força mais recentemente o Halloween, também é um movimento muito importante. Interessante. E o Dia das Mães. Dia das Mães e Dia dos Namorados. São as datas mais que a gente sofre mais com esses sites, Sim, e que há bastante retorno financeiro negativo, eu diria, né? Que, na verdade, é uma compra que você deixou de ter, né? sim, Quando alguém compra de um site fake. sim, com certeza. Uhum. Aí o Brasil é celeiro no mundo, né? Com Exato, certeza. E exato. aí, quais, eu sei que você já presenciou alguma coisa muito grave que você poderia eventualmente lembrar aqui no campo da gestão de identidades, alguém que eventualmente se passou por um colaborador e teve acesso a informações privilegiadas. Você já chegou a presenciar algo assim? Mais recentemente, não tem relação com o colaborador, mas mais recentemente acessaram um e-mail de uma cliente. Não vou contar qual é a Sim, empresa, sim. mas acessaram um e-mail de uma cliente, e efetuaram compra de alguns cartões presentes. Essa cliente entrou com um processo judicial, e a gente teve que fazer a investigação de como isso aconteceu. Na verdade, não foi um vazamento nosso, não foi um caso nosso, mas ela tinha vazado o e-mail dela em alguns lugares, Deep Web, Dark Web, e o rapaz, o fraudador, efetuou a compra de vários cartões, todos de Xbox, todos de videogame, todos referente Já a entregando para jogos, moleque. já entregando isso. E
infelizmente a gente não conseguiu reverter esse processo, né? Já tinha sido utilizado tudo. Você vê que engraçado, ele está contando uma situação e nos nossos dois episódios anteriores, pautamos assuntos que recaíram em phishings. Quando você fala de phishing, você tem vazamento de credencial, ataque, hoje, ou seja, espionagem, tudo mais, né? Caímos novamente no mesmo assunto, ou seja, a gente dá voltas e cai de novo no mesmo Sim. assunto, né? É porque assim, eu vejo também que há uma questão muito incomum, né, nesses cenários. Qual é? É a questão cultural, não é? Essa é uma questão muito forte, né? Se a gente for parar para pensar, tanto seja no varejo, seja em qualquer segmento, a gente vê pelos relatos que você colocou, né, que, poxa, do lado da empresa, existe uma preocupação e um investimento ali em equipamentos, em né, aculturamento interno e tudo mais. Só que quando você olha para a ponta de lá, né, o usuário ele ainda é muito leigo, né, nesse aspecto. Então, aí entra o aspecto do phishing, né, que cai no phishing, que acessa o link que não poderia, né, e assim vai, como você falou, né, Fábio, vazar o e-mail para dark web, por exemplo, e demais cenários, né? Exatamente. Outra coisa, no que diz respeito ao fornecedor também, né? Uma empresa que vai lá, contrata uma software house, a software house, Exato. ela não adota as boas práticas, De desenvolve um desenvolvimento. sistema, É. depende do sistema, você tem lá um shell reverso, ninguém sabe, ninguém viu, dentro do React, e o que que acontece? Quem é a vítima é o usuário novamente, né? Sim. Então aí, de novo, a gente cai num outro assunto que fala de security by design, a importância de se instituir um modelo como esse. Como que vocês olham para isso lá em relação a esse modelo? Sobre Security by Design, o grupo IREP decidiu colocar isso em um roadmap mais futuro. Hoje a gente olha mais para outros projetos, a gente está fazendo outras frentes, e posteriormente a gente vai falar sobre esse assunto. No momento a gente foca no NIST e foca em outras frentes de segurança que a gente entende estar em um primeiro posicionamento mais core. Muito bom, muito bom. E faz parte, Perfeito. né? É um processo. Sim, Se a gente vai falar desse tema e olhar para as empresas de modo geral, pouquíssimas conseguiram adotar. Normalmente, uma empresa, quando ela é N1, N2 da B3, que exige uma alta governança, né? Algumas multinacionais, elas conseguem adotar. Mas realmente é mais difícil mesmo. E a dinâmica do varejo, você me corrija, porque você conhece mais do que eu, me parece uma dinâmica que depende muito desses períodos sazonais em relação ao faturamento, né? O que desencadeia uma dificuldade ainda maior, né? Corretíssimo, corretíssimo. Há uma dificuldade muito grande da imposição da cibersegurança devido a esse fator financeiro, orçamentário, né? A gente vai Sim, demorar muito para chegar no nível num nível bancário, alguma coisa assim. com certeza. E como que vocês olham para a LGPD? Como é que vocês pensam em Lei Geral de Proteção, né? A LGPD, quando eu cheguei no grupo, ela já estava implementada no nível jurídico. Uhum. E quando eu cheguei, eu retomei as conversas com o DPO. Nosso DPO é um DPO externo, né? A gente não tem um DPO local. Eu retomei as conversas com o DPO, eu faço conversas mensais. E agora a gente está partindo para o ponto técnico, né? Faltou essa parte lá atrás e a gente está recolocando. Então, todos os controles que a gente precisava de classificação de informação, retenção de dados para cumprir requisitos legais, todos eles estão em andamento já. Uhum. E você me parece ser uma pessoa que acompanha muito a notícia, pelo que a gente vem conversando, né? Você sente que a LGPD no Brasil, ela não está tendo a devida, não tá sendo dada a devida importância a ela? Porque assim, a gente conversa com muitas empresas e a sensação que a gente tem é que tem muita gente que está simplesmente não dando valor, assim, não investindo o que é necessário. Eu não estou falando monetariamente, não. Eu digo na formação mesmo de um comitê. A empresa precisa de um comitê e o próprio comitê, ele tem uma força para poder instituir uma série de processos, de demandas, né? E ela poderia se voltar a favor, inclusive. Como é que você vê isso em relação ao mercado brasileiro? Hoje, pelo menos os mercados que eu passei, ele implementa só a parte jurídica, como eu já mencionei. Aham.
Depois isso fica um amontoado de papéis ou de documentos que estão ali e que servem muito para NPD, para você responder a NPD, olha, tá aqui o processo, tá aqui o DPIA, o roupa, tá tudo aqui, mas o comitê, ele dificilmente existe, né? E as outras partes de informação, de informacionais ou conversas para pílulas de conhecimento, coisas que tem que acontecer referente à LGPD, ele acaba ficando também esquecidos. No Grupo Rap tem comitê, Que bom, isso tá? é bom. Já tá bem à frente, Sim. assim, e agora a gente tá colocando pessoas de diferentes áreas no comitê. Então, antes era Muito só rico. marketing jurídico, agora estão vindo outras áreas, comercial. Então, isso está sendo bem realizado dentro. Já desde lá de trás. Então, esse comitê já existe há algum tempinho. Não, isso é importante porque as pessoas passam a entender a importância de cada área, né? Sim, sim. E elas passam a contribuir. Normalmente eu falo porque eu sou cliente da ReHap, porque eu tenho 3 filhas, então eu tenho que ser, né? Querendo ou não querendo. Sim. E uma vez eu entrei numa das lojas e ela falou, o sistema tá parado, a gente tá estabelecendo, e uma reclamando, porque o problema que... Mas acontece com tudo. Quando você fala de prestação de serviço, você depende de telecom, você depende de banda larga, você depende de tudo. Inevitável, né? Mas eu fiquei quieto, mas percebendo a ignorância da ignorância no sentido de não conhecer, ela não sabe o incêndio que vocês ficam apagando todo dia na TI, Sim. né? Então aí eu falei, eu já pensei exatamente isso. Quando você falou agora, eu falei, nossa, realmente é importante uma reunião como essa, para as pessoas interagirem entre si e saber as dores que cada um tem. O resultado final vai ser empatia, na pior das hipóteses, né? Então, assim, você sabe que a gente está tendo muita demanda de contratação de profissionais aqui no Brasil. O pessoal leva muito brasileiro para fora. Eu queria saber de você, o que você pensa a respeito disso? Se você acha, por que brasileiro é tão assediado para fora, né? O pessoal da área de segurança no Brasil, de infraestrutura, de sistema, como é que você enxerga isso? Eu acho que a gente chegou num mercado que cresceu muito, né? Cibersegurança explodiu uma bolha, realmente. O profissional brasileiro, ele acabou virando para cyber. Então, quando você olha, eu, por exemplo, olhando o LinkedIn, vejo uma enxurrada de pessoas, todos tirando certificações de segurança das mais variadas, que vão desde CISP, CISM, CISA, até certificações que você consegue tirar em um site qualquer, né? Não qualquer no nível de ele ser fraco ou não, mas de tirar mesmo e sair melhorando o currículo. Eu vejo isso com bons olhos, assim. Eu até, algum tempo atrás, em conversa com a minha esposa, pensei em sair. Irlanda, Canadá, assim, França, a gente já viu algumas coisas a respeito. Acho muito interessante esse mercado e assim, a exportação desse serviço, né, levar esse serviço para fora, eu acho muito interessante e gostaria muito de participar disso em um futuro, tá? É bem legal, Para experiências, né? Que vale a Sim, pena. sim. São conhecimento, culturas diferentes, Sim, né? E mais também, acho que o conhecimento de cibersegurança a gente adquire aqui, mas lá você expande, né? com certeza. Acho que a implementação de projetos lá deve ser muito mais acelerada que as daqui, por Ó, pra você exemplo. ter ideia, lá no grupo a gente é altamente especializado em leis de privacidade, tanto que o nosso portfólio, lá a gente pauta em Global Privacy. A gente fala de PPI, CCPA, POP, LGPD, GDPR e afins. Para você ter ideia, muito antes, eu tenho um grande amigo que mora lá na Holanda, que é CISO global de uma empresa, né? Mexicana, que me parece. E ele trabalhava na Philips aqui e foi para lá a convite. E eles são muito categóricos, né? Você vem para cá, mas você tem que ficar 4 anos. Então, para você ter ideia, ele foi para lá, fez mestrado lá e foi se desenvolver na Holanda. Tanto é que ele não volta mais, ele virou holandês, né? Muito por quê? Porque lá os processos voltados a leis de privacidade são muito mais rigorosos. Eles levam o tema de cibersegurança muito mais a sério do que na América Latina, né? Entretanto, a gente sabe que os grandes profissionais saindo daqui são contratados, muitas vezes assediados por empresas de fora, porque o brasileiro tem alguma coisa diferente, né? O que você entende que seria essa diferença, esse diferente, né, para o profissional brasileiro se comparado aos de fora? Então, eu vejo que o profissional brasileiro ele é mais completo no sentido de conhecer a parte técnica, conhecer a parte de lei,
mas ele também saber lidar com pessoas, né? Acho que o povo, a parte europeia, a parte mais de cima do globo, né? Ela é mais fria e o brasileiro, ele tem uma facilidade de trato com pessoas, O jogo né? de cintura Um ali, jogo né? de cintura, isso, e ele sabe desenvolver coisas, né? O perfil do brasileiro, ele é mais acolhedor. Acho que isso é um ponto diferencial quando você trabalha para empresas externas, né? Ou em lugares externos. Com certeza. E não é querendo puxar a sardinha, não. Eu tô lá do Leonardo e eu dou risada porque ele é exatamente assim, não é porque tá do meu lado, não. Uma pessoa que é extremamente flexível com os clientes, busca sempre entregar o que é melhor. Tem horas que eu até fico preocupado com ele, como é que ele vai fazer tanto, ele acaba fazendo. E não querendo puxar a sardinha do teu lado, não, mas é sincero, tá? O que eu tô Obrigado. falando aqui. Então a gente percebe, eu percebo todo dia trabalhando com ele que realmente é assim que funciona, né? Brasileiro tem essa característica. Eu acho que o povo da Europa, por exemplo, é um povo um pouco mais frio, né? Um pouco mais categórico. O americano é exatamente isso que eu quero, ponto final. E o brasileiro tem essa malemolência, né? Que o. E isso acaba enriquecendo, né, ali a entrega, né? Sim. Porque quando você se depara com situações em que, cara, isso aqui eu nunca vi, mas a gente também sai um pouco daquele cartesiano, cara, deixa eu abrir um pouco a visão para ver como é que eu posso entregar isso de uma forma melhor, não é? É isso aí. Então, eu acho que isso enriquece muito o nosso povo, Com né? certeza, com certeza. E, bom, vamos lá. E aí, eu queria saber de você, o que que você faz assim? O que que você gosta de buscar como conhecimento? Qual que é a sua fonte de pesquisa? Tá? Eu virei um maluco por livros. Aham, Eu descobri um negócio chamado Kindle e é maravilhoso o Kindle, né? bacana. Então, Legal. eu compro, acho que eu tenho uma dificuldade muito com cartão de crédito por causa de compra de livro. Eu acho que no meu Kindle atualmente eu tenho 150 livros. Uhum. Não li talvez 10% desses livros e também tenho livros físicos. Então, assim, eu tenho cursos, tenho muitos cursos, assisto muitos cursos, mas hoje meu conhecimento principal vem de livros, assim, a maioria agora, hoje eu leio um livro sobre API, Uhum, segurança avançada de API. uhum. Ali já sai insights para um, dois projetos, como a gente faz gestão de API, então tá tudo ali. Eu coloco Aham, meu esforço inteiro ali lendo uhum. e dali sai algumas coisas. É bem isso, tá? Bacana, né? Você falou de API, é importante lembrar, a gente tem uma estrutura lá na companhia que é voltada ao time de Red Team. E a gente, todas as vezes que a gente vai ter um resultado positivo, pelo menos 70% das vezes sai de API. Sem brincadeira, API. Porque é aquela situação, você tá lá, a empresa não tem um Security by Design. A área comercial resolve contratar uma ferramenta de CRM ou qualquer coisa, não comunica a área de segurança, contrata um fornecedor que não é um fornecedor credenciado, né? E ele vai lá, faz o processo de implementação. Ele não adota a cultura de segurança por parte dele, e aí entrega toda essa integração com o ambiente, que é um ambiente de produção e com brechas de segurança. Aí, quando a gente faz um trabalho de pentest, alguma coisa do tipo, 70% API, impressionante. É isso mesmo. Hoje, por exemplo, a gente olha muito para API no sentido de retirement de API, né? A gente não. Você implementa a API, cria a API, publica a API, todo mundo usa a API. O projeto é descontinuado, a API fica lá. Impressionante, E né? aí ela fica sem gestão, sem um gerenciamento normal da equipe que precisaria fazer, e ela é um ponto forte de entrada, ela sempre tá ali. Por isso que hoje a API, o pessoal fala muito de APSEC, né? Fala, olha, para olhar para segurança no futuro, você tem que olhar para APSEC, porque Sim. essa parte da API, como você falou, É. 70% é um número surreal. E aí, na hora de justificar o investimento em AppSec, você tem um problema. Você tem que trazer os times, aculturar todo mundo. Eu estou Sim. usando muito esse termo ultimamente, nem reparem, tá? Eu estou usando bastante isso. Desculpem, que às vezes eu erro a câmera também, tá? Marinha de primeira viagem. Mas enfim. É, e a gente percebe que nessa hora é muito difícil para as empresas conseguirem justificar um investimento como esse, porque muitas vezes não sabem nem por onde começar, né? Você já chegou a trabalhar com a parte de AppSec também? Se envolveu em projetos assim dessa natureza? Não, não diretamente, tá? Aham. Em todos os lugares que eu passei, não trabalhei diretamente. Nos dois últimos, a gente tem trabalhado para trazer o AF, né?
para ter o AF nas aplicações, ou para colocar o AF Aham. atrás de na frente de todas essas aplicações, para construir esteira de DevSecOps, Uhum. o que também é super difícil no Brasil. Então, hoje a gente olha para essas duas frentes aí, e agora, com essa leitura que eu estou fazendo de API, de Advanced API, como fazer a gestão, né? Então, a gente vai começar, pensando em roadmap futuro, olhar para uma ferramenta que consiga gerenciar a API, Uhum. né? Desde o início até o fim. Eu ainda não conheço nenhuma, mas é um desafio para os próximos dias aí. Com certeza, né? Importante mesmo. Ô, Fábio, a gente tem, dentro do nosso trabalho social, que é levar as matérias para o grande público, trazer o grande público para conhecer, entender o que que é segurança da informação, né? E não somente o nosso mercado, né? Até porque o nosso mercado é um mercado relativamente bem maduro, né? Então, a gente tem um trabalho que a gente faz agora, a partir de agora, que é para ajudar as pessoas que estão desempregadas e que querem procurar um trabalho no mercado de segurança da informação. Então, analistas, coordenadores, gerentes, diretores de segurança, gestores de projeto. A gente tem um canal agora que é o oportunidade@cisocast.com. Você manda esse e-mail, manda mensagem para essa conta de e-mail, @cisocast.com. Manda seu currículo, você que está desempregado, e as empresas que hoje têm uma vaga, têm uma posição e que queira contribuir com o programa, pode também repassar para a gente fazer a ponte de indicações de profissionais, tá? A gente quer ajudar muito essas pessoas a se reempregarem. Tem muita gente boa, particularmente eu até comentei no segundo episódio aqui, que a gente tem, eu particularmente tenho contato com alguns CISOs que têm uma bagagem absurda de mercado e não estão trabalhando nesse momento. Então, a gente, para gerar essas pontes, né, a gente se propôs a criar esse canal também, né? E nesse momento eu quero aproveitar para agradecer ao grupo Off Hunter, que é o nosso patrocinador master. Eu vou, ao contrário das demais edições, eu vou pedir que a gente rode agora a vinheta do comercial e vamos acompanhar o comercial e a gente retoma a conversa na sequência. Por favor, produção. Somos resultado de muito trabalho, experiência de mais de 3 décadas de atuação com governança, risco e compliance. Para um mundo cada vez mais conectado, aceleramos o processo de nossos clientes e garantimos a continuidade de seus negócios, porque somos líderes em cibersegurança, segurança da informação e global privacy. Nós do grupo Off Hunter somos referência na entrega de projetos consultivos, tecnologia, quando o assunto é hardware, software, além de sustentação ao negócio através de IMS, Cloud, NOC, SOC e Support Center. Nossos times investigam, monitoram e protegem a marca de nossos clientes, evitando fraudes e danos à reputação. Desenvolvemos programas de educação e conscientização completos a usuários e com múltiplas atividades simultâneas que propiciam resultados surpreendentes. E por fim, nossa metodologia baseada no conceito de Security by Design nos coloca em posição de vanguarda, porque nos permite adotar técnicas avançadas para a adoção das melhores práticas de segurança, end-to-end. Prazer, somos o grupo Off Hunter. Bom, maravilha. Ô, Leonardo, deixa eu aproveitar que você está aqui e fazer uma pergunta. O que você acha que uma empresa deve olhar, né? Ela deve se atentar em relação à implementação de um projeto de gestão de identidades? Quais são os pilares principais que você julga sendo necessários? E a gente faz tudo junto e misturado. Tá falando de vários assuntos aqui, mas acaba Legal. né? Mas é que faz sentido para nós. Por favor, Léo. Legal. Bom, o que eu entendo? Eu entendo o seguinte: hoje a gente tem 3 principais desafios que eu vejo, né? E que, de acordo com as consultorias que a gente vem fazendo, né, observando ali, vamos dizer assim, o cenário do mercado em si, eu vejo que existem 3 principais desafios. O primeiro é o seguinte: a maioria das empresas, quando pensam em gestão de identidade, elas pensam em contratar uma ferramenta. Uhum. Não é? É isso aí. Então, essa é a primeira coisa. Cara, eu vou contratar uma ferramenta. Ok, mas como é que está a questão dos processos? Já tem processos sobre esse tema desenhado? Como é que está a questão ali de construção ali de acessos?
a cultura sobre isso dentro da organização, como é que isso está sendo desenhado dentro da empresa. Então, normalmente, as pessoas invertem essa questão e aí é onde moram os grandes problemas, porque aí se adquire uma ferramenta, não existe o processo ali para implementar da forma correta, a empresa fica refém da ferramenta, porque não tem um processo desenhado certinho, e aí, no fim das contas, quando o projeto acaba, né, não dando certo, a responsabilidade acaba sendo do fabricante ou da ferramenta que não presta, que não atendeu a expectativa e tudo mais. E aí eu vejo três principais frentes que trazem, que, na minha opinião, trazem sucesso para um projeto como esse. A primeira é o desenho adequado de um processo para atender gestão de identidades, né? Porque não é... evitar o retrabalho. Exatamente. Tá. Então, através de um desenho de um processo como esse, a gente evita retrabalhos, a gente desenha todo um processo que vai atender a gestão de identidades propriamente dito, né? Porque não é só dar acesso, existe uma gestão por trás disso. O segundo aí sim, pensar numa ferramenta que possa automatizar esse processo que foi concebido ali, e ali num terceiro cenário ali trazer o aculturamento, né? Que eu falo de terceiro, mas ele vai desde o primeiro ali, né? Na medida com que a gente vai construindo o processo, a gente já vai trabalhando o aculturamento de toda a organização para que isso aconteça da melhor forma possível. Porque outra coisa que eu costumo dizer bastante, não adianta investir em um processo bem desenhado, em ferramentas robustas para atender essa questão da gestão de identidade, se eu não invisto em cultura, em aculturamento, em aculturar o meu pessoal, a empresa de um modo geral, que eu não posso, por exemplo, criar uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Sim. Eu não posso criar uma senha com o meu nome, não é? Então, eu vejo que essa questão cultural ela é bastante importante. Eu coloco ela no mesmo grau de importância desses dois itens que eu coloquei. É isso aí. E esse cenário, ele vale para qualquer segmento de negócio? Para qualquer segmento de negócio, para qualquer empresa, eu vejo que esses são os principais pilares aí para um sucesso de um projeto como esse. Como é que você vê isso que ele colocou aqui, Fábio? Eu vejo como corretíssimo, né? Tá extremamente correto. Acho que esse é um ponto são os pontos primordiais mesmo. Eu queria poder acrescentar um ponto, né? Por favor. Hoje, o porquê é tão importante ter a gestão de acesso e a gestão de acesso ser automatizada, né? O 1, 2, 3, 4, 5, 6 matou a pau. Mas assim, no cenário que a gente tem hoje, multi-cloud, multi-aplicações, multi tudo. Tudo, se a equipe de gestão de acesso está atrelada à equipe de segurança da informação, você só olha para a gestão de acesso e você esquece segurança da informação. Então você não vai olhar dados, você não vai olhar cibersegurança, você não vai olhar Red Team, Blue Team, você não vai fazer proteção nenhuma. Você vai passar o dia criando o usuário e a parte importante de segurança, que é conter ataque, identificar... É inteligência, né? A viagem impossível, né? Ataques de brute force, tudo isso fica relegado só à gestão de acesso. E aí acabou, o restante ficou muito para trás, né? Então, esses 3 pontos, excelente, tá certinho. Não tem nada para adicionar e a importância disso, né? Acho que... No grupo ReHap a gente fez exatamente dessa forma. Não a gente tá olhando para os processos, mas como ele falou sobre senha, né, eu me sinto à vontade para pontuar. Primeiro a gente fez um dump do banco, entendeu todas as senhas. Depois a gente implementou um projeto de GPO para barrar senhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, Maria arroba um ano, né, Maria arroba 2023. ReHap arroba alguma coisa, e agora a gente gerou uma word list gigante, colocou numa aplicação e ninguém mais pode utilizar essas senhas. Então, Muito bom. E também fez o aumento, né, de 8 para 12 caracteres, agora para 14, diminuiu o tempo de vida para 45 dias. Esse daí o processo foi na marra, o usuário não queria, né? Essa questão da cultura, o usuário não queria. Mas aí você coloca uma camada onde ele próprio vai lá e faz a alteração para não gerar, né, chamado para o Service Desk lá, né? Exato, isso. Aí é onde entra a automação da ferramenta, né? Que colabora muito com isso, né? Isso aí. A princípio a gente fez de Azure, mas a ideia é fazer de IAM de
Com certeza. A gente percebe que os temas de Shadow IT também são temas que chamam muita atenção das empresas. Uhum. E volto, justamente para falar de terceiros, né? A gente sabe que a cultura é outra, a forma, ou a relação entre empregador e empregado, que não é nenhum empregado, mas é um prestador, né? É Exato. outra. Então é outro tema que chama bastante atenção, né? Existe uma estatística que mostra que a maior parte das fraudes que acontecem dentro de uma organização é justamente por acessos indevidos, né? Uhum, A pessoa tem um acesso que ela não deveria ter mais, ou de repente acaba podendo fazer algo nesse sentido, uhum, e aí, com isso, pode acontecer algumas fraudes dentro do ambiente da empresa, né? uhum, Então, daí você vê a importância que o Fábio comentou sobre a importância disso, dessa gestão de identidade bem feita dentro da uhum, organização, né? uhum. Ela vai impactar o negócio diretamente. Com certeza. E é bom a gente explicar para o grande público, aquele grande público que é leigo, que está ouvindo a gente falar sobre esse tema, até porque aquele grande público não durma também, porque eu estava lá Shadow IT, gestão de identidades. Então, vou agora só fazer uma tradução e dando alguns exemplos que a gente pode passar para Uhum. esse pessoal. Imagina que você trabalha numa empresa muito tempo, a empresa tem, sei lá, um exemplo apenas, 1.000 colaboradores. E aí você tem um RH que é mais enxuto, muitas vezes mais enxuto, vários sistemas que estão lá rodando de maneira integrada, em funcionamento e tudo mais. E aí você tem colaboradores ou prestadores de serviço que trabalham naquela empresa e certo dia são desligados, por exemplo. Tá? Um Uhum. primeiro exemplo. Saem da empresa e a empresa não simplesmente são vários sistemas ali onde ela tem que controlar e simplesmente desligar o acesso dele. Então, esse colaborador, ele sai e vai embora, só que o que acontece? Dada a quantidade enorme de colaboradores, por exemplo, tá? Claro que não é um tema que se limita a ser empresas grandes. Qualquer empresa de qualquer porte pode adotar por meio processual e faz todo sentido. Mas aí você tem um processo bem desenhado, você tem uma ferramenta de boa qualidade, simplesmente você aperta um botão e todos aqueles acessos daquele colaborador que saiu, ele não tem acesso mais. Eu tenho um funcionário na empresa que ele comentou esses dias, ele falou, você acredita que eu tenho acesso a 7 meses ainda da empresa tal? Eu falei, e eu mesmo já comuniquei a eles para tirar e eles não tiram. Quer dizer, qual é o problema de tudo isso? O problema é uma pessoa, um agente mal intencionado, um colaborador que queira agir de má fé, levar alguma informação privilegiada, vai para um concorrente, tem acesso ao ambiente dele, as credenciais dele são vazadas, cai nas mãos de uma pessoa inescrupulosa que vai passar por ele, vai ter acesso ao ambiente, vai aplicar uma engenharia social, vai ter acesso ao ambiente operacional da companhia. Então, é um assunto demasiadamente importante e eu observo que ele passou a ser pauta muito recente, assim, as empresas estão realmente discutindo isso. Você acha que isso se deve a quê? Ao fato de que já seguiram uma receita de bolo, um protocolo de priorizações, e agora isso aí chegou a hora do gestão? O que você acha? Eu acho que sim, faz parte de uma parte de priorização, mas também eu acho que é um retorno dos últimos eventos, né? Então, quando Uhum, você olha para os eventos mais recentes, nos últimos 3, 4, 5 anos, são eventos catastróficos, né? Pensando em Ransomware, né? WannaCry, Petya, uhum, Sodinokibi, todos esses nomes difíceis de falar. uhum, Aí a empresa, ela bateu o ponto, alguém instalou alguma luz em alguém e falou, olha, chegou a hora da gente focar nisso. Eu acho que até o evento mais, fa- falando em varejo, eu né? tava pensando nisso, mas fala aí. Foi o evento mais, acho que o mais forte aí, que foi o evento Renner, né? É o que pro varejo fez O estrago. um estrago danado e que fez o varejo se voltar e falar, olha, vamos pensar em segurança. Uhum, É, e focar. E aí, assim, focar nessa parte de senha, nessa parte de Shadow IT, acho que é o começo de tudo, né? uhum, Então, você vivencia situações em que um usuário não reseta a senha há um ano, por exemplo. uhum, E a senha é minúscula, 6 caracteres, 8 caracteres. Então, acho que é uma mescla de tudo, né? Os eventos e mais os eventos LGPD
Mas o multifator de ter as múltiplas aplicações, as múltiplas clouds, tudo isso fez com que se voltasse para uma parte de segurança, porque senão você perdia o controle, né? Com certeza. O que eu ia falar, na verdade, esses exemplos que você deu aqui, que é nosso, né, é localizado, regionalizado, ele faz todo sentido. Mas se vocês voltarem atrás, que foi o que me ocorreu agora há pouco, desde 2001, com a queda das Torres Gêmeas, empresas simplesmente deixaram de existir. E o que está por trás de tudo isso, né? O plano de desastres que muitas não tinham, um plano de continuidade que não tinham, um business para nem pensar. Quando a gente para pensar, por exemplo, numa empresa que é processadora de cartão de crédito, essa processadora, se ela tiver um impacto ao meio-dia, para quem é cartão de crédito, não, vale refeição, por exemplo, se ela tiver um impacto meio-dia, o impacto é de 100%, que foi o que aconteceu na época das Torres Gêmeas. Então, isso aí, na verdade, é uma forma de controlar, vocês me corrijam aqui, né? Uma forma de controlar com mais eficiência, em escala, essa grande quantidade de pessoas. É isso aí mesmo? Não Essa é a é. interpretação? É isso mesmo, é essa forma mesmo. É ter o negócio na palma da mão o tempo inteiro e saber como que ele vai reagir a diferentes mudanças, né? Aham. Uma coisa que você não consegue controlar, então você tenta remediar, né? Antes de acontecer alguma coisa. Essa parte das Torres Gêmeas é cartilha, Clássica, né? É né? cartilha. Ó, em 2001, Sim. inúmeras empresas deixaram de existir, não, além das vidas, né? Uhum. Mas inúmeras Que empresas vale muito mais, morreram ali. evidentemente, lógico. Né? Mas um ponto aqui interessante, você está falando disso, eu fiquei já pensando, né, automaticamente. Essas empresas, muitas deixaram de existir, isso é fato. Mas enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Já tinha alguém pensando já que, pô, se preciso ter um contingenciamento para minha base de dados, um data center é uma coisa cara, um ambiente, que antigamente o pessoal de infraestrutura se gabava de ter aqueles hacks na sala, lembra? Eu lembro que bom, sem entregar a idade aqui, mas eu lembro que eu visitava as empresas, Arapuã, lembra da Arapuã? Sim. Né? Você vê que eu já sou Matusalém, né? E eu chegava na Arapuã, os caras com painel, assim, as cartolinas cheias de IPs, e eu fazendo visita lá, e meu sócio na época olhava assim, e falava, já dá pra ver um pouco do nível cultural. Mas a primeira coisa que eles faziam, pegar o nosso braço, vem ver. Aí eles ficavam, enchiam o peito, Orgulhosos, né? os hacks, aquela coisa Tinha toda a toda. sala cofre, né? Cofre também, tinha sala cofre. É engraçado ver como a gente evoluiu, né? Interessante Sim. isso. Sim, eu passei por uma situação engraçada referente a isso. Em 2018 eu fui responsável por uma equipe, né? Mas eu Uhum. tava por instalar e implementar o primeiro hack sustentável do Brasil, né? Que era um hack da Schindler que trouxeram de fora em uma empresa que ainda pensava nisso, né? E o pior, ela já tinha os serviços em cloud, ela é uma empresa alemã, mas aqui no Brasil eles tinham essa Essa visão. visão aí. Ah, vem visitar aqui o hack. O hack tinha mandava uma foto de quem abriu a porta do hack, tudo já não fazia mais sentido nenhum, mas o pessoal tava É focando nisso. É isso mesmo, engraçado, né? engraçadíssimo. É muito bom, são histórias, né? Muito interessante. Fábio, se você fosse dar um conselho para a galera que está entrando nesse mercado agora, que quer se desenvolver, que conselho que você daria? Qual caminho seguir e o que fazer? Por onde começar? Ok, boa pergunta. Essa é muito difícil, né? Olha, eu iniciei pela faculdade. Eu Uhum. comecei fazendo faculdade de Ciências da Computação em 2007. Eu acho que esse caminho ainda é válido, mas não é mais o único, né? Lá atrás ele era mesmo, né? Hoje eu acho que você focar em um bom curso ou em bons cursos, né? Ou boas certificações, né? O mundo de TI ele gira muito em torno de certificação. Então você tirar uma Security Plus já é um belo início, assim. Acho Sim. que corta muito caminho. Depois, talvez você possa voltar para a faculdade e fazer a graduação. Acho que antes era muito graduação, certificação, mas agora você consegue inverter isso Uhum. e iniciar a carreira muito bem, né? Já em segurança da informação. Uma grande dificuldade que eu tive foi sair do suporte, né? Permanecer anos no suporte e depois tentar fazer essa mudança de carreira, assim. Hoje você já consegue direcionar melhor com o curso. Então, a base também aumentou muito, né? Hoje existe Udemy para você fazer, LinkedIn Learning, existe toda essa gama de Tudo mais cursos rápido.
muito mais rápido. Lá era Mais muito opções, mais né? difícil, Eu acho que hoje você consegue adicionar, vir por esses atalhos e depois você voltar pro tradicional. Uhum. Acho que o conselho é esse. Então, talvez ler, fazer um curso e se preparar para uma certificação. Uhum. Teve uma vez que a gente foi conversar com um cliente de uma indústria, não me recordo qual que era o nome, e o rapaz ele foi até um pouco bruto, dizendo, não, aqui eu não invisto em educação, não faço nada disso, o usuário tem que ter responsabilidade, e ele era o CISO lá. E aí eu levei um susto, porque eu falei, pô, o CISO ele tem que ser um cara pautado por um conhecimento em processo, né? Você mesmo falou de arquitetura também. Então aí a gente levou um pouco de susto, né? Quando a gente ouviu isso. E, ok, né? Tá certo. Então você não quer, não quer. Mas eu acho que em relação a isso que você falou, realmente, eu acho que a internet, somente o advento foi uma coisa, mas os últimos anos para cá, a gente teve realmente uma aceleração muito grande. A juventude de hoje tem um acesso a uma coisa que a gente não tinha, Tinha. né? A começar que hoje os caras têm o Waze para caminhar, a gente, ó, quatro rodas, né? Do quatro rodas, Era. Sim. né? O cara hoje pega na internet, qualquer coisinha que ele baixar no YouTube, ele tem um material de ensinamento para poder se posicionar, né? Mas eu sinto falta de alguma coisa também voltada à gestão de identidades nesse sentido, né? Então, como é que você vê a forma de capacitar um profissional que quer entrar nessa área? Exatamente no suporte, na ponta da linha ali, na autenticação, no controle de acesso? Como é que você acha que é isso? Não, eu acho que não. Nesse ponto já não precisa mais passar pelo suporte, né? Era um mito antigo de que todo mundo Sim. tinha que passar pelo suporte, passar anos ali e depois migrar para essa carreira que você queria. Acho que não. Acho que agora, na verdade você mencionou até um ponto que eu acho bastante interessante, né? Esse CISO aí, provavelmente ele vai precisar de uma reeducação. Tá. É, Na minha equipe, por exemplo, eu prezo muito pelo ensino, então todos eles estudam, fazem cursos e até durante o horário de trabalho eu prego muito por isso, porque eu acho que hoje a educação tem que sair. A gente só vai virar mudar o país e até essa cultura de segurança com um estudo sobre o assunto, né? Então, hoje eu vejo que você precisa pôr a mão, então, falando de gestão de identidade, você vai precisar aprender um AD, você vai precisar criar um e-mail, você vai conceder acesso numa pasta, tudo isso você vai ter que fazer. Uhum. Mas eu acho que é mais hands-on no dia a dia, com a pessoa do lado acompanhando, e claro, o estudo atrelado a isso, né? E não mais ficar lá na ponta, prestando suporte ao usuário. Claro, esse trabalho é louvável, mas não é mais o necessário para entrar, né? Hoje o pessoal tá entrando em outras frentes já direto, né? Bacana. Bom, então fica a dica aí para quem está querendo entrar nesse mercado, né? A gente procura trazer pessoas que tenham conteúdo, experiência acima de tudo. Eu até quero mandar um abraço para uma pessoa. Em 1999, eu fui até uma companhia na Zona Oeste e fui recebido por um rapaz, seus 38, 40 anos na época, e eu era moleque, né? Eu tava com acho que 20 alguma coisa. E aí ele foi nos receber, ele era gestor da área de TI, que não havia área de segurança, mas ele era de uma grande companhia. E ele levou um livrinho, velhinho, sentou do nosso lado assim, e tudo que a gente ia apresentar, ele tinha a humildade de com uma caneta Bic ficar anotando. E naquela época eu não conhecia profundamente, mas eu percebi que havia simplicidade, que é o que deve ter um bom gestor, não só a simplicidade de ouvir, como de ensinar, né? Não reter informação. E ele é nada mais, nada menos que o Walter Sanches, que eu quero mandar um abraço aqui. Ele é CIO da Termomecânica, passou por algumas companhias de aço, a Gerdau, por algumas companhias assim, a Bung Alimentos. Então, Walter, um abraço para você, tá? E também já o convido para vir para cá participar do programa, conversar com a gente também, trazer algumas histórias boas, que eu sei que você é uma pessoa que tem bastante conhecimento e experiência, né? Bom, a gente está chegando no final. Eu quero só saber de você, Fábio, o que que você tem como projeto de vida para você, assim? Como é que você se imagina daqui a alguns anos? O que que você quer? Aonde vai chegar o nosso querido Fábio, né? Na verdade, eu tenho um projeto de abrir uma consultoria daqui a alguns anos, Muito bom, focada em cibersegurança, né? legal. Pensando profissionalmente. Eu tô me preparando pro meu casamento, então daqui a um ano e meio eu tô casando
Já sou casado, mas vou oficializar, assinar papel, passar na igreja, tentar fazer tudo isso. Aham. E aí, pro lado pessoal, ter meu primeiro filho. Parece só uma coisa. Não faz isso, não. Ah, ela tá aqui? Ah, tá. Não, desculpa, casa. Não, casa. Eu tô brincando. E aí, também me preparando para ter meu primeiro filho. Eu Legal. tenho uma enteada, que é a minha filha do coração, Uhum, mas eu quero ter um filho meu mesmo, sim, sangue e tudo mais. Então, hoje eu me preparo para isso. Profissionalmente, eu pretendo ou ser CISO ou seguir por esse caminho da consultoria. Hoje eu sou um CISO sim. ainda paraguaio, eu diria, Fala ainda, vida, que ainda isso. ainda tem muita lenha para queimar, para correr, mas em 2 anos eu quero abrir uma consultoria de cibersegurança. Muito bem, muito bem. E terá todo o nosso apoio se precisar, Com tá? certeza. É isso aí. O Obrigado. mercado ele é feito de pessoas que se unem e se ajudam. Então conta com a gente, tá? No futuro. Ah, só para deixar claro, ele não tá pedindo demissão, não. Ele Não. gosta da empresa que trabalha, né? Só para deixar claro. Mas assim, as pessoas têm que ter projetos de vida, têm que pensar lá na frente. Há mercado, espaço para todo mundo e a pessoa hoje trabalha numa companhia muito dedicada, mas tem o plano no futuro olhar para Claro, isso, claro. né? Isso é louvável. E é saudável. Super saudável, tá? Sim. Muito bom saber disso. Olha, é grata surpresa pela sua vinda, tá? A gente está muito contente aqui. Quero agradecer demais pela sua participação, pelo debate, contribuição com o tema de segurança, sobretudo a pauta de gestão de identidades. E sabendo que você também é especialista nisso. E assim, muito obrigado mesmo mais uma vez, tá? Obrigado, querido. Eu que agradeço Obrigado, por tudo, tá? viu? Obrigado. Obrigado, Fábio. Sucesso aí pela frente, tá? Obrigado. E essa edição do programa conta com o patrocínio master do grupo Off Hunter. Siga a gente nos canais do YouTube. Vai aparecer aqui para vocês na legenda o nosso canal no YouTube, no nosso site também. Obrigado a todos pela atenção, pela paciência. E quem tiver dúvidas e quiser dar sugestões de pauta, manda para cá e a gente está à toda disposição para atendê-los, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus. Obrigado.